Se esse vídeo chegou até você, não desista. Juro, não desista, que algo vai acontecer. Uma coisa melhor tá para acontecer. E se der alguma coisa errado, vai fazer sentido. Sabe por quê? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tô meio fanho porque eu tô meio gripado. Então não repara se esse vídeo tiver alguns cortes, eu vou dar algumas fungadas, mas enfim. Para quem não acompanha meu canal, eu tenho 22 anos de idade, me chamo Arthur, e eu tenho uma companhia, uma agência de marketing, a MBA, e também faço alguns projetos. Então eu sou dropshipper, vamos falar assim. Já escalei lojas no Brasil, já escalei lojas na Europa, que é o dropship global, e tem diversos vídeos meus aqui que contam essa caminhada, desde erros, acertos e faturamentos e lucros. E uma história é que quando eu acertei um ano atrás no dropship BR, eu fiz mais ou menos em um mês, se não me engano, um mês e meio, 150 mil reais faturados. Eu bati metas, eu bati placas de faturamento, tudo. Então, todo mundo duvidava que eu ia conseguir fazer isso, e eu fui lá e fiz. A margem de lucro não era das maiores, eu fiz mais ou menos um 16, talvez 17% de margem de lucro pro meu bolso. Porém, nesse momento, eu tava na cabeça que todo mundo duvidou de mim, e eu fiz, então eu sou foda, eu não sei o que, então eu comprei algumas coisas, mas o dinheiro sumiu. Ele simplesmente sumiu. Quando eu falo que o dinheiro sumiu, não é que eu gastei de uma forma errada, mas não. Eu não entendia no momento, eu não sei o que aconteceu. Meus bancos começaram a travar, já que eu era no PF ainda, porque o meu PJ é da agência. Então, eu comecei a processar tantos pedidos e receber pagamentos no meu PF, no meu CPF, que o Mercado Pago me baniu, a NG Cash, onde eu estava fazendo esse processo de pedidos, também me baniu. Então, toda hora eu prendia meu dinheiro e eu não tinha dinheiro para escalar, então começava a fazer o prejuízo, ficar no prejuízo até o dinheiro liberar, e aí eu já tinha que pagar mais ads do que lucro. E, enfim, meio que eu quebrei, mas eu consegui tirar uma graninha, claro, mas não foi igual eu imaginei. Então, daí eu já poderia, já abriu portas para eu desistir, mas eu não desisti. Foquei na agência, dei alguns passos para trás para dar mais para frente. Então eu comecei a estruturar, foquei na MBA, que é o meu propósito de vida, é crescer minha empresa MBA. E começou a dar certo, a gente pegou projetos, eu fechei uns contratos grandes, maiores. E aí, viajei, comprei, cara, coisas que eu sempre sonhei, conquistei várias coisas que eu sempre desejei, comprei várias coisas para minha família. Enfim, eu tive aquela vivência que todo cara que vence no mercado digital quer ter. Então é dar algo melhor para a família, se dar algo melhor, se beneficiar de coisas melhores. Enfim, eu vivo isso. Eu posso comer onde eu quero, eu posso ir onde eu quero, eu tenho o que eu quero, graças ao mercado digital. Mas recentemente eu fui para o dropship global e vender na Europa. E o investimento foi um pouco alto, mas eu fiz esses investimentos tanto em mentoria, como no conhecimento, como na empresa lá fora, loja, temas, enfim. E também o banco, né, que era o Wise, para eu receber os pagamentos do global. E tudo começou a se encaminhar para algo maravilhoso. Eu acertei um produto no Google Ads, comecei a ter venda, comecei a recuperar, bum, minha loja caiu. Por quê? Ninguém até hoje sabe, no YouTube não tem um motivo, mas a Shopify deu um terminate no meu domínio principal da loja. Então eu falei, cara, ok, se ninguém sabe eu vou fazer outro, porque não deve ter explicação. Beleza, consegui escalar o mesmo produto com um brand fortíssimo na época, que eu tava vendendo uma pulseira. Tem esse vídeo no meu canal, que eu tava vendendo bem, eu tava começando a lucrar, e bum, a outra também caiu. Então todo o meu investimento foi por água abaixo, já que eu tava no prejuízo. E para manter aquilo eu tinha que estar no lucro. Eu estava, mas foi preso meu dinheiro. Simplesmente ninguém sabia me explicar, ninguém, não sei. E, e eu sempre pensava, cara, por que sempre que algo dá certo na minha vida, vem uma rasteira? Sempre que algo dá certo na minha vida, vem uma rasteira. E tempos atuais, esse ano, a gente escalou muito, tem esse vídeo, escalou muito, muito realmente no global. E aí não deu esse erro, a gente usava uma conta do meu sócio para fazer a venda dos produtos. E eu escalei tanto, mas tanto, que a gente começou a tirar muita grana e deixar um pouco também na Wise. Então a gente tirou 30 mil, 15 para mim, 15 para o meu sócio de lucro. A gente deixou mais ou menos 30, 40 mil de caixa na Wise. E na Shopify também tinha 30 mil lá, que era para cair na Wise, já que era D mais 3. E com isso, eu não vou entrar muito a fundo, mas a Shopify caiu por conta de uma quantidade de estorno e começou a ter muito estorno, já que os pedidos
a loja cair, então o público europeu ele é muito difícil, então ele não ia aceitar. E a Shopify tá no direito, mas ela derrubou e pegou os 30 mil, mais ou menos, que estava lá, era em euro, e o que estava em euro dentro do OAS também pegou. Então a gente realmente deve ter perdido aí 70, 80 mil reais em questão de 3 semanas. E o que sobrou foi o nosso caixa pessoal, que era os 15. E até aí tudo bem, eu tenho a renda boa da agência, mas que vem do nada um lucro assim é realmente o drop, que vai jogar muito dinheiro na minha mão, porque a agência era algo que eu quero construir. Então eu tenho um caixa empresarial, eu pago funcionários. O drop era eu e mais um cara. Então, com esse lucro, eu falei, cara, tá tranquilo, vamos aplicar, vamos investir em outras lojas. E uma após a outra foi caindo, prendendo os nossos lucros e só tendo prejuízo. Então eu pagava 5 mil, ele 5 mil, a gente tinha 10 mil para investir na loja. A gente fazia 15 mil. Ela pegava 15 mil, ou seja, a gente não tinha nem 2,5, nem 5 para suprir os 10. E aí eu comecei a pensar, cara, por que isso acontece? Será que acontece só comigo? Tipo, sempre que eu tô bem, sempre que eu tô tendo resultado, algo vai acontecer e vai me derrubar. Sempre que eu tô subindo uma montanha, eu tô subindo uma montanha, eu tô subindo uma montanha. Quando eu tô prestes a ver o topo, realmente conquistar algo grande, sabe? Ter aquela sensação de realmente uma liberdade financeira, vem um vento forte, me derruba e eu caio lá embaixo novamente. E é sempre assim, eu sigo uma trilha que é sim de altos barrancos, altos barrancos, altos barrancos, e eu fico pensando, cara, e no fundo eu não gosto de me comparar de uma maneira errada. Eu sempre que eu vou me comparar com alguém, eu me comparo de uma maneira bonita, vamos dizer assim, da palavra comparação, mas quando tudo começa a dar errado, você vê seu dinheiro indo embora, você vê que o investimento que você fez, não é que foi errado, mas aconteceu algo que ninguém sabe explicar, e você perdeu aquele dinheiro, e aí eu paro e penso, mano, será que é pra eu desistir? Será que é algo, alguém falando que não é esse o caminho, não é esse caminho que é pra você trilhar? Porque não é possível. E sempre que vem o dinheiro, você pode estar perguntando, cara, você não investe, você não guarda? Eu guardo. Logicamente, eu guardo. Voltei, tive que limpar o nariz ali. Mas eu guardo dinheiro, entendeu? Eu tenho isso de guardar, de construir um patrimônio sólido, mas tem momentos que eu falo, cara, tá dando bom, eu vou tirar esse meu patrimônio e vou investir porque vai voltar. E é nessa que eu tolei, entendeu? Nessa que, cara, realmente eu fiquei desesperado, eu fiquei. Não é depressivo, mas você fica, meu Deus, cara, será que é só comigo? Porque sempre que vai dar certo, não dá. E aí, por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque deve que você já viu algum vídeo e falou, cara, nossa, que vida massa, que vivência da hora, tá tudo dando certo, e agora deu errado. E eu tenho um segmento assim que sempre eu tento ajudar alguém ou eu junto com alguém, dá errado. Só na MBA, que eu achei um sócio incrível, que flui. E meu foco é MBA. Meus esforços são no MBA, claro. Mas quando eu tento tirar, vamos falar, não focar na mesma cesta de ovos, eu tento sempre. Ah, eu tô um tempo, vou fazer um investimento, vou brincar, vamos falar assim, e eu faço um brand, eu faço uma loja bacana, eu dou um foco na minha vida para aquilo, e dá muito certo, e depois dá muito errado. Então, por quê, entendeu? Que será que tá me mostrando? O que será que tá acontecendo, me guiando, para que quanto mais eu caminho, mais, tipo assim, eu caio, entendeu? E eu fico pensando, cara, eu poderia ter comprado tantas coisas, não, eu preferi investir, porque era algo que tava dando certo, e aí me bloqueei, aí cai a loja, aí eu tento. Cara, alguém sabe resolver? Ninguém sabe. Então, se você tá passando por algum momento difícil, não sei se seja dinheiro, alguma aprovação, não desista. Tudo isso que eu falei pra vocês nesse vídeo, aconteceu tanta coisa que se eu aprofundasse, daria 1 hora de vídeo e eu não desisti. Teve dia que eu não queria dormir, teve dia que eu só queria dormir de tarde, teve dia que eu deitava na cama e não queria saber de trabalhar, não queria saber de nada. Eu não queria saber de. Voltei, nova blusa, novo dia. Por quê? Ontem acabou que o meu telefone descarregou, fui tentar gravar novamente e aí o armazenamento encheu e eu também piorei, dá pra ver pela minha cara. Mas eu quero finalizar esse vídeo com vocês aqui falando a seguinte questão. Se você está passando por alguma dificuldade, eu trouxe esse vídeo e eu mostrei tudo que está acontecendo e tem muito mais coisas que aconteceu que, cara, é aquilo que eu falei, ia demorar muito para eu contar para vocês. Então eu resumi e é o seguinte, não desiste. O seu sonho
o que você quer para sua vida vale seu sacrifício. Então tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivenciando, bom ou ruim, leva para o lado que é uma construção e é um amadurecimento que você precisa passar para entender certas partes da sua vida, entender algumas decisões que você está tomando, entender onde você está, o seu posicionamento atual. Então, enxerga assim, não desista dos seus sonhos, porque o seu sonho vale, irmão, vale tudo que você almeja, vale o seu suor, vale sua dedicação, vale você, cara, dar a cara e só tomar, você se questionar várias vezes se realmente aquilo é pra você, se não tem algo negativo em torno de você que faz você, sempre que você chega perto, você, querendo ou não, acontece alguma coisa que nem é culpa sua, você vai se regredir, você vai voltar, mas pensa por um lado positivo da situação, pensa que talvez não era pra ser com X pessoa, se você tá sozinho, não era o momento de você ir sozinho e procurar alguém, entendeu? Então enxergue dessa maneira que vai dar certo. Eu tenho convicção que se você não desistir, você ter querência, você batalhar, vai dar certo, porque é nosso, o mundo é nosso. Uma hora, irmão, é aquilo que eu falei, a gente tá escalando essa montanha, uma hora a gente vai ver o que tem do outro lado. E quando chegar nesse momento, você vai perceber que valeu cada suor, cara, choro valeu a pena. Cada dúvida valeu a pena. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Então não desista. Esse vídeo foi um pouco mais emotivo, tudo. E perdão se eu falei alguma coisa errada, se eu tô falando, se você chegou até aqui. Porque eu tô muito gripado, mas eu tenho um cronograma de postar toda semana pelo menos um vídeo, então eu tô batalhando para fazer isso. E se inscreva, deixa o like se você gostou. Esse vídeo eu acho que pode te ajudar, pode ajudar outras pessoas aí. Se você é novo aqui, acompanhe todos os vídeos do canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe para ajudar a gente a crescer cada vez mais nossa comunidade. E é isso. O mundo é nosso e até o próximo vídeo.